Bom, a gente vai começando, tá bom? E aí, qualquer coisa, se começar a falhar o áudio, alguma coisa, vocês vão me falando aí, ok? Beleza, a nossa aula hoje, assim como eu passei lá para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os 3 principais erros, né, que acontecem lá com o nosso aluno no movimento de Keeping Pull-Up. Então, uma das coisas que acontece, os 3 erros são principais. Perna flexionada, né? Então, trazer a perna flexionada sem tônus muscular. Quando o problema está na puxada ou quando o meu aluno perde o balanço, tá? Então, são os 3 principais que acontecem aí no movimento de Keeping Pull-Up do meu aluno. E aí eu vou passar, né, para vocês hoje como corrigir algumas dessas coisas, beleza? Então, os 3 principais erros são esses 3. Se tiver aí no final da aula algum erro que algum aluno seu está cometendo e você está com dificuldade na correção, vocês vão falando para mim, né, pergunta tudo, que aí eu tento sanar também essas dúvidas. Eu vou caprichar mais nesses 3 pontinhos de correção. Se tiver mais algum aí que vocês têm dúvida, a gente vai fazendo eles também, tá bom? Então, primeiro, como corrigir o keeping com a perna flexionada, tá? Então, eu vou demonstrar o errado ali atrás, só para quem, né, ainda não está inserido no mundo do CrossFit ainda, para conseguir entender o que seria o pull-up com a perna flexionada. Então, quando o meu aluno, em vez de balançar no movimento de hollow e de arch, ele faz uma flexão da perna lá atrás e também chuta trazendo o joelho, tá? Isso, na cabeça dos nossos alunos, está ajudando ele a subir. E, na verdade, não está. Lembra daquela história? A perna está mole, a perna acaba ficando mole. E toda vez que a perna está mole, é como se eu estivesse carregando alguém desmaiado, né? Fica muito mais pesado. Então, por isso, o movimento lá de hollow e de arch. Como que eu vou corrigir esse tipo de erro aí do meu aluno? Tem 3 estímulos para a gente corrigir isso, certo? O primeiro deles é no solo, depois na caixa e também tem o suspenso. Então, eu vou passar por cada um deles, beleza? Então, vou pegar aqui o colchonete e aqui dá, né, Léo, para fazer? Tá. Então, a gente vai pegar lá um colchonete, né? E a gente vai ajustar esse movimento do nosso aluno aí, certo? Então, eu vou dar consciência para ele que ele tem que fazer com a perna estendida. E isso vai se dar no solo primeiro. Então, eu vou fazer primeiro o movimento lá com o joelho flexionado, travando bem o abdômen. Encurta lá, costela próximo da crista ilíaca. E faz um movimento mais pausado, certo? Então, o movimento pausadinho. Só que aí, agora a gente vai fazer a extensão, vai chegar num hollow position, tá? Então, aproxima a costela da crista ilíaca, contrai glúteo, tira a escápula lá do chão e faz a extensão de perna e extensão do cotovelo com o ombro atrás da linha da orelha. Então, o hollow. Se meu aluno não está conseguindo fazer o hollow com a perna estendida, sem tirar, né, a lombar do chão, ele está tirando a lombar do chão quando ele estende a perna, imagina, se está difícil para ele ter a consciência corporal de estender a perna e continuar com o glúteo contraído no chão, quando ele for lá para a barra vai ficar muito difícil, certo? O segundo estímulo é a mesma posição, só que agora a gente vai fazer dinâmico. Então, a gente vai fazer o movimento de hollow rock. Então, foi o position e agora a gente vai fazer a mesma posição,
e manter a perna bem estendida, tá? Para ele, como a gente quer corrigir a perna estendida do meu aluno lá na barra, ele tem que ter a consciência de que ele tem que conseguir estender agora aqui no chão, beleza? Próxima coisa, o keeping, ele é feito tanto pelo hollow quanto pelo arch. Então agora a gente vai corrigir o arch também, ok? Então a gente vai fazer o arch position, primeira posição parada. Cervical neutra, braços lá na frente, junta as duas pernas e estende bem forte o joelho. Certo? Então, posição estática lá. Lembrando que o hollow position, a cabeça fica neutra, olhando lá para baixo, tá? Cervical neutra, sem ficar olhando lá para cima. E sem flexionar os cotovelos, principalmente nessa questão de correção, não flexionar os joelhos. E as pernas bem juntinhas também, certo? Bem provável, pode reparar que se seu aluno faz essa posição com o joelho flexionado ou com a perna afastada, quando ele for fazer lá o keeping, ele também vai fazer isso, tá? Porque está automático já na cabeça do seu aluno. Beleza, agora a gente vai fazer o Superman, que é barriga para baixo, a gente vai tirar e voltar, tira e volta, os dois simultâneos. Então, sobe e desce, sem deixar o joelho flexionar, beleza? E agora a gente vai fazer o movimento de hollow reverse. Então a gente vai ter que ficar de barriga para baixo. Para alunos iniciantes começa com o braço e para alunos mais avançados pode já começar de uma vez com o braço bem estendido, com a perna também. Então para iniciante, junta os dois pés, estende os joelhos e faz o movimento enquanto encosta o peito, tira a coxa. Encosta a coxa, tira o peito. E depois, para alunos avançados, pode começar já estendido e faz o movimento. Beleza? Então, por exemplo, eu vou ter keeping pull-up na minha técnica lá de hoje. O que eu vou fazer? Posso aquecer dessa forma, tá? Porque aí já vai dando consciência e já vai preparando o neural do seu aluno para o movimento correto, tá? Não necessariamente tem que ser na parte técnica essa parte. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando uma coisa. Tá tudo ok. Beleza. Aí, agora a gente tem como corrigir o erro com as pernas flexionadas lá na caixa, tá? Então eu vou deixar os dois pés na caixa e vou fazer um movimento de hollow e de arch. Primeiro com os dois pés na caixa, beleza? Trazer a caixa mais para cá. E aí, ó, pés embaixo da caixa embaixo da barra, apoiados lá na caixa. E um polegar do final do ombro. Vou com a perna bem estendida, ponta do pé e posição de hollow. Cuidado para não deixar o quadril empinado lá para trás. Glúteo para dentro, igual uma canoinha. Tem que enxergar uma canoinha de lado. Eu vou flexionar meu joelho só para eu ir lá na frente. A hora que eu chegar no arch, eu vou estender o joelho. Beleza? E volta, estende o joelho. Beleza? Então, esse movimento é legal que você faça com comando, né? Então, fala para os seus alunos, hollow. Aí eles vão ter que ficar lá na posição de hollow. Enquanto eles não acertarem, deixa eles lá. Flexiona o joelho, vai para o arch, estende o joelho. É importante que a caixa esteja mais ou menos no meio do antebraço do seu aluno. Então, caixa e coloca a mão lá em cima e a barra tem que estar no meio do antebraço, tá? Se a caixa estiver muito alta, vai ficar muito perto do cotovelo. E aí, para fazer esse movimento, alguns alunos vão sentir uma limitação de mobilidade. E agora a gente vai fazer unilateral, então com um pé só na caixa, tá?
Beleza. Com um pé só na caixa. O que vai mudar? Nada. Eu tenho que pensar que esse meu pé que está aqui, ele vai ficar junto, como se eu quisesse prender alguma coisa aqui na minha coxa. A única coisa que vai mudar é a hora que eu estiver passando lá por baixo, que a perna que está na caixa vai estar flexionada e a outra já vai estar estendida. Então, faz a posição de rolo, pés embaixo da barra, contrai o glúteo para fazer o rolo. Vai, estende junto os dois pés lá atrás. Volta, estende os dois pés lá na frente. Tá bom? Então, também a mesma coisa. Com o comando, é muito legal a gente conseguir fazer com o comando. E, nesse sentido, né, normalmente não precisa fazer para os dois lados, quando a gente está fazendo o educativo do pull-up. Tá? Não precisa fazer com a perna esquerda e com a perna direita. Mas, nesse caso, como a ênfase está nas pernas, é legal você fazer para o lado direito e para o lado esquerdo. Tá? Para o aluno ter consciência nas duas pernas o quanto ele tem que fazer força para estender. Tá? Às vezes é muito mais, né, visual, porque o seu aluno começa a fazer e você fala, estende o joelho, ele acha que está estendido. Tá? Então é importante ficar batendo bem nessa tecla aí. Ok. E o terceiro, né, estímulo que a gente pode usar aí para melhorar essas pernas flexionadas é ajustando o movimento no suspenso. Então, só no movimento de keeping, tá? Escápulas bem desativadas, e aí a gente vai fazer o movimento de keeping, priorizando a extensão do joelho e as pernas bem juntas, tá? Então, o movimento das pernas tem que estar bem juntinho, o joelho bem estendido, contraindo o glúteo quando está lá no rolo. Ok? Vamos fazer um adendo aqui agora nessa parte de joelhos flexionados. Eu já expliquei isso em algumas aulas. O joelho flexionado não é só para, como lá na ginástica artística clássica, para melhorar a virtuosidade do movimento. Tá? Já expliquei também que ajuda a ter uma contração maior de glúteo para a perna ficar mais leve. Tá? Ela vai estar contraída, ela vai estar sob domínio, não do jeito que, né, eu for balançando e minha perna vai ficando cada vez mais solta. Beleza? Então, o primeiro erro aí que acontece normalmente, a gente cessou. Beleza? Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aqui que está falando. Carla demonstra o quarter pull-up. Beleza. Cá, não entendi sua pergunta. Sua pergunta não, o que você quis dizer, na verdade. Carla. Beleza. Consegui fazer o movimento, né, de keeping aí, consegui corrigir esse movimento com os joelhos flexionados. Beleza. Agora, a gente vai fazer o movimento de puxada. Só que a gente não pode começar o movimento de puxada e esquecer a perna, tá? Eu tenho que lembrar da perna, tenho que manter a perna estendida e fazer a puxada. Então, também tem 3 estímulos que eu posso trabalhar para corrigir esse erro de puxada. Um é na argola, o outro é na caixa e o outro suspenso. Ok? Então, com esses 3 estímulos aí, a gente vai fazer primeiro da argola. Então, a gente vai fazer um ring roll inclinado, ou seja, o pé tem que ficar embaixo da argola, baixa, e aí eu vou fazer puxada, tá? Esse ring roll é palma da mão com palma da mão, porque é de pull-up que a gente está pensando aí, tá? Então, a gente está fazendo mais uma força de puxadinha. Eu estou falando isso porque de ring muscle up a puxada é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai lá, pés embaixo da argola, puxa e volta. Lembra que o corpo ele não desmancha. Joelho bem estendido, contrai o glúteo, puxa e volta. Sempre com a escápula bem ativada. Beleza? Então, a gente pode usar isso para corrigir o movimento de puxada. Às vezes, o seu aluno tem falta de força na puxada, então isso vai acabar
ajudando bastante ele. Depois a gente pode intensificar um pouco, então a gente pode deitar um pouquinho mais, deixar mais ou menos o quadril em direção à argola e fazer a mesma puxada. Quanto mais deitado, mais difícil vai ficar o movimento. Ok? Com o mesmo estímulo, então eu tenho que tentar manter o corpo bem travado, contraindo o glúteo, estendendo a perna e travando as escápulas na hora da puxada. Agora, o próximo a gente vai fazer com os pés na caixa, tá? Então, para deixar ainda mais difícil o movimento. Então, aqui é importante mensurar. Por quê? Quanto mais baixa a caixa tiver e mais alta a argola, mais fácil vai ficar para fazer essa puxada. Quanto mais eu tiver deitado, ou seja, a caixa mais alta e a argola mais baixa, mais difícil vai ficar. Tá? Então, você vai controlando aí para o seu aluno. Mas é basicamente isso daqui. Deixa eu ver se está dando para me ver aí. Acho que no Instagram não. Então, pé lá, estende o joelho, palma da mão com palma da mão, faz a puxada e volta. Puxa e volta. Beleza? Perna bem estendidinha. Lembra dos problemas anteriores e a puxada. Se concentrando bem para a escápula não ficar solta. Beleza? Então, esse foi o estímulo da gente melhorar a puxada do nosso aluno lá na argola. Agora a gente vai corrigir a puxada do nosso aluno lá na caixa. De que forma? A gente vai fazer o movimento de keeping e vai fazer a puxada e vai pausar lá em cima, tá? Pôr a caixa ali para vocês verem. Então, com os dois pés na caixa, eu vou colocar os dois pés embaixo da barra, segurar um polegar de distância lá dos ombros. Vou fazer o movimento de hollow, de arch, hollow e puxa. Pausa 3 segundos. Beleza? Então, agora, uma pausinha aí para uma pergunta. Eu fiz o arch, fiz o hollow, o hollow de novo e depois, na hora que está quase fechando o hollow, eu faço a puxada e fico lá em posição isométrica, certo? Paradinho. A minha perna tem que estar bem estendida, porque lembra, toda vez que eu tirar a perna do chão, ela tem que estar estendida, ok? Estendi a perna, passei lá o queixo. Vocês perceberam que eu fiz um leve balanço quando eu estava lá parada? Que eu fiquei balançando um pouquinho? Vocês acham que isso é o certo ou é o errado para se fazer? Tá? Responde aí. Enquanto vocês respondem, eu vou fazer de novo para quem não viu, tá? Então, vou lá para o hollow, para o arch, para o hollow. E pauso 3 segundos lá em cima. Responde aí, galera, enquanto eu vou dando um tchau aí pra galera. Bora, sem vergonha de acertar ou errar. Juninho falou que tá certo. Rafael falou, é o certo porque o seu corpo está conectado. Raquel falou que está certo, Neto falou que está certo. Beleza, obrigado pela resposta, galera. Exatamente isso, exatamente o que a Rafa falou. A Rafa falou que está certo porque meu corpo está conectado, certo? Então, é a mesma coisa aqui no hollow. Quando eu balanço, desde que meu corpo esteja conectado, está perfeito.
tá? Ele só não pode perder essa conexão, né? Distanciar a costela da crista ilíaca. Ela não pode ficar assim. Ela estando fechadinha, perfeito. Show de bola. Tudo conectado. É isso aí. Deixa eu ver aqui que colocou. Certo, porque o nosso corpo fica como se fosse um pêndulo. Top. Beleza. É isso aí, galera. Então, tem que... Se o seu aluno está fazendo a puxada e parando sem balancinho nenhum, talvez ele esteja com pouca potência. Tá? Então, fala para ele puxar um pouquinho mais rápido. Só cuidado para ele não puxar antes da hora. Tá? Eu só vou passar depois que eu passei debaixo da barra e fui para o hollow. Aí eu puxo. Se eu puxar antes, eu vou fazer muita força. Tá? E eu vou puxar no momento errado, estou fazendo muita força e provavelmente eu perco o balanço. Tá? Então, 2 pés lá na caixa, puxa e tenta manter a velocidade. O movimento é para sair do quadril ou do core? A Rafaele está perguntando. A Rafa perguntou se a potência é para vir do quadril, né? Tipo, jogando o quadril lá para cima, ou do core. Na verdade, é do core. Por quê? Normalmente, quando a gente fala para o nosso aluno, né? Joga o quadril lá para cima, ele tende a quebrar o movimento. Ele tende a jogar o quadril lá para cima e esquecer de manter. Tá? Ele joga o quadril lá para cima, mas ele joga porque ele está fazendo uma contração de glúteo. Então, naturalmente, o quadril fica encaixado, igual a posição de canoinha. Ó. A posição de canoinha, o quadril está encaixado. Por isso que dá a impressão que a gente está fazendo movimento pelo quadril. Mas não é, que na verdade eu estou conectada. Beleza? Então, é isso aí. Aí agora a gente vai fazer com um pé só. Mesma coisa. Como a gente quer corrigir tanto o erro lá da perna flexionada, né, quanto esse erro de puxada aí, pode fazer com as 2 pernas, tá? Eu vou demonstrar aqui só com uma para vocês para agilizar. Mas basicamente aqui, ó. Faz o movimento de hollow, de arte, hollow e puxa. Beleza? Então, hollow, arte, hollow e faz a puxada. Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão falando. A base é tudo. Exatamente, Rodrigo. CrossFit Engenho. Como corrigir a flexão de joelho na hora da puxada. Exatamente. Então, assim, ó, vocês perceberam que eu passei primeiro pela correção de joelho? Né? Porque se meu aluno já tem mania de flexionar, de ficar puxando o joelho, né, na hora de fazer o movimento, não vai adiantar, porque ele vai... Aí eu vou falar para ele se concentrar na perna e ele vai esquecer a puxada. Então, primeiro, eu deixo bem automático o movimento dele de perna, mesmo que ele não consiga passar o queixo ainda. Prioriza uma das coisas. Óbvio, não vai dar para a gente pedir para ele que ele corrija tudo em uma vez só, num movimento só. Então, primeiro a perna bem estendida. A perna estando bem estendida, o movimento já vai ficar mais leve e vai ficar mais fácil para ele puxar. Então, se for para corrigir ou a puxada ou a perna, primeiro prioriza a perna. Tá? Então, prioriza a perna e o controle do corpo. Depois, a gente prioriza aí essa puxada. Beleza? Porque aí ele já vai estar mais leve. Deixa eu ver aqui. Se o aluno não tiver a força para segurar os 3 segundos no final, só dá aquele saltinho no final de válido. Conectado para todos os movimentos. Beleza. Ó, Manfrinha, acho que é. Ele está falando exatamente disso, né? De se o aluno não tem força para parar os 3 segundos lá, o que vai acontecer? Vai acontecer muito com os nossos alunos. Pede para ele segurar o quanto ele conseguir. Se ele não conseguir, ele vai passar o queixo e vai tentar controlar a volta o máximo que ele conseguir. Tá? Então, aqui, ó. Hollow, arte. Percebeu? Eu controlei, fui controlando até estender todo o cotovelo. Beleza? Não deixa ele despencar. Senão ele vai estar acostumado a só passar um pouquinho e depois despencar. Faz ele controlar. Beleza? Vamos para o próximo. Agora, a gente vai para as partes suspensas, né?
Então, a gente vai aí corrigir a puxada na parte suspensa. Então, vai fazer o mesmo estímulo. Vamos tentar fazer 2 keepings, com a perna bem estendida, bem consistente o movimento. E aí, no terceiro keeping, a gente vai puxar. Lembrando que eu tenho que passar pelo hollow primeiro para depois puxar, tá? Então, vou fazer o movimento. 1, 2, puxa e fica. Beleza? Então, puxa e trava lá. Percebe? A perna bem estendida, tá? Se o seu aluno puxar e flexionar, fala para ele. Estende a perna, faz só meia puxadinha, só que com o joelho bem estendido. Prioriza o joelho. Ok? Beleza. E agora, um erro que é clássico. Todo mundo que não tinha experiência com movimento, né, de flexão de braço na barra, teve dificuldade nisso em algum momento aí da sua vida de crossfit. Os nossos alunos têm muito esse errinho aí para corrigir, tá? Então, uma coisa vai complementando a outra. Não faz sentido eu passar essa correção se o meu aluno está flexionando a perna, certo? Ou se ele ainda não tem força de puxada. Por quê? Perder o balanço está diretamente ligado com a volta do keeping, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 2 estímulos, na caixa e no suspenso, beleza? O que é perder o balanço? É quando o meu aluno puxa e ele deixa descer, ele não empurra, tá? Então, o pull-up ele tem fase de puxada e de empurrada, ok? Então, vamos lá. Para corrigir na caixa primeiro. Eu vou fazer com a caixa mais alta, porque essa barra aqui minha é mais alta e eu sou nanica, tá? E aí eu vou fingir que vou passar o queixo lá da barra e vou para o hollow. Só isso, sem fazer o movimento completo. Só queixo e hollow. Aqui, ó. Vou passar o queixo, empurro para o hollow. Cuidado que é hollow, tá? Não é para o seu aluno empurrar e jogar o quadril para trás. Empurra e vai para o hollow. Queixo, hollow. Queixo, hollow. Beleza? Então, esse estímulo já vai fazendo o seu aluno entender que depois que ele passa o queixo, ele não pode relaxar. Porque normalmente é isso que acontece. Ele faz força para passar o queixo e depois ele relaxa. Tá tipo, minha meta já foi alcançada, passar o queixo, agora eu posso relaxar. E na verdade não é, tá? Então, deixa eu ver aqui, que acho que escreveram alguma coisa aqui. Depois eu vou olhar aí no YouTube também. Que você... Raquel, faltou... Você não conseguiu ver alguma coisa? Esse retorno é difícil para que eles entendam, mesmo que diga e mostre para eles empurrar. É exatamente isso. Então, se você trabalhar com mais segurança e pausado, ele vai entender. Normalmente, lá no suspenso, é bem mais difícil, né? Porque ele está fazendo tanta força para subir que ele esquece de empurrar. Beleza? Então, como corrigir? Corrige na hora do educativo do hollow, é isso mesmo. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. No visual, eles assimilam mais, na prática, eles não lembram. Suspenso para entrar. É exatamente isso. Tipo, na prática, gente, e é isso, né? A gente tem que ficar martelando a mesma tecla várias vezes. Óbvio, não vai ser na primeira, segundo, terceiro dia que ele vai conseguir entender isso. Principalmente se o aluno tem muita dificuldade. Tem que ficar mudando o estímulo. Então, por isso que eu estou passando vários estímulos para vocês conseguirem ajudar os seus alunos. Lá na caixa, a parte de empurrar, faz bastante. Não adianta fazer 2, 3 movimentos. É para assimilar o mesmo movimento. Aí tem o próximo, que é com os 2 pés na caixa. A gente vai passar o queixo da barra. Depois que passou, vai empurrar. Tá? Então, não pausa lá em cima agora. Hora que puxa, já empurra. Daqui, 2 pés embaixo da barra, vai lá na frente, puxa e empurra. Tá? Empurra e para lá no rolo. Não fala para ele emendar um movimento. Fala para ele parar.
Aí de novo, rola o arte e empurra. Beleza? Então, o último educativo desses é o pulo do gato que arremata tudo. Tá? Que aí eu vou pedir a ajuda do Messi, que é o assistente de palco. Então, a gente vai fazer esse movimento com os 2 pés na caixa e depois a mesma coisa com um pé só na caixa. Cuidado quando tiver com um pé só na caixa, que ele vai estar tão preocupado com a puxada e empurrada, que às vezes ele deixa a perna solta. Tá? A perna não pode ficar solta em momento nenhum, a perna que está fora da caixa. Beleza? Ok. Aí tem o ajuste do suspenso, que é agora a hora que chega lá o pulo do gato. A gente vai fazer o suspenso e vai puxar e empurrar. Só que como... Deixa eu ver para eu não falar o nome errado. Deixa eu ver quem que falou. A Ale comentou e a B13, acho. Também comentou que na teoria eles conseguem assimilar. Quando eles visualizam, eles conseguem assimilar que eu tenho que empurrar depois. Mas na prática eles têm muita dificuldade. Então, como que eu vou ajudar esse meu aluno? Messi, me ajuda? Nem consegui falar oi. Beleza, o Messi ele é sempre meu cobaio, meu assistente de palco. Então, esse erro do pull-up, como que a gente vai corrigir? A gente quer que ele saiba empurrar depois, né? Então, o que a gente vai fazer? Igualzinho o educativo anterior, então ele vai fazer 2 keepings, no terceiro ele vai puxar e ficar, certo? Quando ele ficar, eu vou segurar a perna dele, tá? Então, ele só vai puxar e ficar paradinho lá, e eu vou segurar a perna dele. Eu sempre tenho que ficar de lado, tá? Então, aqui, ó. 2 keepings e o terceiro passo queixo. 1, 2... Opa, era um terceiro. E 1, 2, 3. Segurei o pé dele. Beleza, pode descansar. Então, isso serve de treino tanto para vocês quanto para eles. Eu posso acabar ajudando ele a conseguir fazer a última força, como eu já vou pegando tempo para o próximo educativo. Agora eu não vou ter que empurrar, então eu vou segurar a perna dele, eu não vou soltar a perna dele, e eu vou esperar ele empurrar. Tá? Então, eu vou falar para ele fazer 2 keepings, no terceiro ele vai fazer o pull-up. Chegou no pull-up, eu vou contar 1, 2, vou falar para ele, empurra. Aí ele vai empurrar, tá? E eu vou estar segurando. Terceiro jogo? Terceiro. 1, 2, 3. 1, 2, empurra. Beleza? Então, eu não vou deixar ele abaixar a perna. Porque ele vai perder o balanço. Se ele baixar a perna, ele vai perder o balanço. Então, eu vou segurar a perna dele e travar. 1, 2, ele empurra. Agora, eu vou falar para ele fazer os 2 balanços, no terceiro vai passar o queixo e vou falar 1, empurra. Então, eu vou diminuir o tempo que ele vai ficar lá em cima. Terceiro? Terceiro. 1, 2, 3. 1, empurra. Beleza? Já foi mais rápido. Né? E aí seu aluno já vai conseguindo entender também. E agora ele já vai fazer completo. Então, ele vai fazer puxa, empurra, tá? Então ele vai fazer 2 balanços, no terceiro ele vai puxar e já vai empurrar. Eu vou continuar segurando a perna dele. A hora que ele terminar de empurrar, eu solto a perna dele e ele já vai emendar mais um. Então ele vai fazer 2 keepings e 2 pull-ups. Isso. No terceiro keeping você faz o primeiro pull-up. 1, 2, 3. Pode soltar. E soltou. Soltou. Beleza? Então, naturalmente, eu já vou ajudar ele a lembrar que primeiro eu tenho que segurar na perna dele, depois ele tem que empurrar. Tá? Então, esse educativo vai ajudar bastante o seu aluno a assimilar o movimento aí de empurrada. Esse realmente, como algumas pessoas falaram, é um bem difícil de corrigir. Tá? Mas se for dessa forma aí, já vai ficando mais fácil. Beleza? Obrigada, Messi. Então, galera, se vocês tiverem alguma dúvida agora, a parte de conteúdo foi essa, certo? Então, aí se vocês tiverem mais alguma dúvida,
Algum questionamento, alguma lamentação? Deixa eu ver aqui. Boa dica, adorei, ótima dica, muito bom. Ele fica mais seguro para voltar empurrando. É exatamente isso. É para dar mais segurança para o nosso aluno também. Não só consciência para ele conseguir fazer o movimento, mas para dar segurança. Eles têm medo de empurrar a barra mesmo, né? Empurrar e não conseguir segurar e cair da barra, né? Então, por isso que é importante vocês irem fazendo isso na caixa primeiro, né, com os 2 pés, depois com um pé só, para o aluno ir criando segurança, né, e não logo pendurar ele lá e pedir para ele fazer, porque é bem provável que ele não consiga. É isso aí, Jubi. A Jubi falou que é a primeira vez que ela entra e adorou. É isso aí, não perde mais nenhuma. E se as anteriores também, é só ir lá no YouTube que está tudo editadinho, então tem as lives completas e tem os conteúdos menores também, que a gente solta aqui no Instagram e lá no YouTube também. Deixa eu ver aqui. Muito boa essa dica, coach. Obrigada. É isso, galera. Então, deixa eu ver aqui. Ótimas dicas. Isso aí, então a próxima é na quarta-feira, tá? Então a gente vai fazer na quarta-feira, 3 horas da tarde. Então, a partir de agora, sempre às 3 horas da tarde, de segunda e quarta, ok? Beleza. Vai mandar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Opa, já vou no YouTube. Obrigada pela dica. Já ativem o despertador. Já ativa o sininho lá, que aí vocês vão ficar sempre a par aí. Uma coisa importante, muita gente está me perguntando, me mandando no direct, sobre o curso, né? Sobre abrir novas vagas para a segunda turma aí. E aí, fique esperto. Então, quem ainda não se inscreveu lá, né, no link que tem na minha bio, clica lá, coloca o nome e o e-mail, que vocês vão se inscrever para ficar recebendo os alertas das lives e também sobre que dia dessa semana, Léo? Quinta? Quinta-feira a gente vai soltar para o evento? Essa semana a gente vai soltar para o evento que vai acontecer, que aí, né, no final desse evento a gente faz o webinário e no final do webinário a gente lança aí a próxima turma, certo? Então, quem da outra vez, a Bru, acho que da outra vez não conseguiu fazer, dessa vez aí está tinindo, a Bru não perde nenhuma aula, é isso aí. Então, é isso, galera. Então, se inscreve lá, que isso já vai lembrar vocês toda hora, que vocês, né, tipo, tem que... Na verdade, vai lá no e-mail de vocês. E se vocês se inscreveram e não chegou lá no e-mail de vocês, dá uma olhadinha no spam, alguma coisa, porque às vezes ela foi para o spam ou para a caixa de ofertas. Então, você clica e só responde o e-mail, responde um ok, qualquer coisa, que aí ela já vai direto para a sua caixa de entrada, ela não fica indo para a lixeira ou para o spam. Beleza? Muito obrigada, galera. Vai estar na segunda turma, né, Bru? É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigada e até quarta.